Glória a Deus, gente. Então hoje nós vamos ter a nossa 15ª aula e hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante comum quando nós falamos de intercessão. Todo mundo que já participou do ministério de intercessão, se um dia você vier a participar de um ministério de intercessão, de oração, seja de intercessão pela sua igreja, pelo culto, ou pela nação, ou pela cidade, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de participar em muitas esferas de ministérios de intercessões e também de alguns momentos de oração pela nossa nação. Já saímos ungindo o bairro ao lado da nossa igreja, já orei antes dos cultos, sempre que nós entramos nesse mover, quando nós fazíamos o encontro também, nós tínhamos uma escala de intercessão, de modo que nós ficássemos o dia todo orando por aquelas pessoas que estavam lá, por aqueles momentos, aquelas ministrações e tudo que estava acontecendo. Por que que essas coisas são feitas assim? Por que que existe relógio de oração? Por que que igrejas levantam relógio de oração na qual ficam 24 horas orando, de dia e de noite, claro, alternando as pessoas que vão, oram 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, e ficam nessa constância de oração e intercessão? Porque hoje o que nós vamos falar, gente, é sobre a vitória na batalha espiritual. É muito importante nós conhecermos esse tema. É claro que isso é uma aula de curso de vida cristã, que é os primeiros passos, certo? Quando nós estamos falando dos 7 passos com a sua nova vida com Jesus, são os primeiros passos que nós estamos dando dentro dessa nova vida. É claro que nós não vamos extrair desse assunto todos os detalhes, todo o sumo que ele pode nos trazer. Nós não vamos entrar com toda a força no tema, porque não é o objetivo dessa aula especificamente, mas sim nós vamos dar uma entrada, uma pincelada, uma introdução, um antegosto do que é a batalha espiritual, embasada na palavra de Deus, para que você consiga compreender isso e consiga não apenas saber que isso existe, mas se posicionar diante dela. Um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti foi emprestado por uma pessoa da igreja que eu tinha me convertido, não era ainda a Church, e esse livro chamava-se Este Mundo Tenebroso. Na época houve algumas considerações de pessoas à minha volta que não eram dessa igreja, mas que eram cristãos, falando que aquele livro era ficcioso, enfim. E seja ficcioso ou não aquilo que foi colocado lá, e quando eu falo isso não no sentido de ser uma história inventada, porque provavelmente era, mas no sentido de talvez detalhar exatamente as coisas que acontecem à nossa volta, que os nossos olhos humanos limitados não podem ver. Mas de qualquer forma é um livro que traz assim uma introdução, um entendimento, abre os nossos olhos para algumas coisas que nós não podemos ver, mas que existem e estão acontecendo agora. O pastor Lamartine, ele comenta que logo no início das primeiras ministrações que ele fez sobre Nova Era, e essas ministrações eram especificamente para atacar todo o ocultismo que existe, toda a ação espiritual maligna que existe por trás dessas coisas, e aconteciam coisas durante essas ministrações, às vezes equipamentos paravam de funcionar, às vezes ele passava mal. Então havia necessidade de se entrar numa batalha espiritual. Então você precisa entender que a batalha espiritual está acontecendo agora à nossa volta. Existem espíritos lutando contra as nossas vidas, tentando impedir que a palavra chegue até o seu coração, tentando impedir que você receba aquilo que é a verdade, porque a Bíblia fala que a verdade nos liberta. Então quando nós somos impedidos de receber a verdade, nós ficamos propensos a estar amarrados, estarmos presos. Ok? Então, estou vendo que algumas pessoas estão perguntando aqui. Este Mundo Tenebroso é do Frank Peretti, se não me falha a memória, tá? Frank Peretti, é P-E-R-E-T-T-I, se não me falha a memória, tá bom? Depois vocês pesquisam aí. Enfim, e retornando aqui para a batalha espiritual. Então é algo que todo crente precisa ter concepção. Nós não vamos pegar esse tema e começar a dar peso para as ações demoníacas, para a força do mal. Não vamos dar, como diz o pastor Daniel, dar ibope para o diabo, que essa não é a função dessa ministração, dessa aula e dessa palavra, mas nós precisamos entender que essas coisas existem e que nós precisamos, não no sentido de respeitar, mas de nos posicionarmos. Amém? De nos posicionarmos. Quando a Bíblia fala,
que o diabo é como o leão que ruge em derredor, vendo a quem ele possa tragar, é literalmente isso. Quando nós estamos na proximidade da palavra, no centro da vontade de Deus, todos os irmãos juntos, em unidade, nós estamos protegidos. Mas quando nós começamos a nos afastar para a periferia, quando nós começamos a nos afastar do convívio com os irmãos, começamos a nos afastar do convívio com a igreja, com a palavra de Deus, com a leitura, com a oração, é como se nós fôssemos caminhando para a periferia e nos tornamos alvos muito mais fáceis dessa batalha espiritual. Amém? É muito importante que você entenda que isso existe. O mundo talvez olhe para essa situação e algumas pessoas tiram sarro, né? Falam do inferno e falam do diabo, mas não sabem se creem ou se não creem. Tem pessoas que não creem, literalmente acham que isso não existe, que é balela. Eu quero te dizer, isso não só existe, como a Bíblia nos comprova a existência não apenas do reino espiritual, é claro, mas de tudo aquilo que concerne este reino, o que são as coisas que acontecem nesse reino, que são muito maiores do que a nossa imaginação consegue alcançar. Mesmo quando você vê nesses filmes, né, que tem essa quantidade de efeitos especiais e criam criaturas e coisas mirabolantes. Gente, quando você lê a Bíblia e vê alguns seres que Deus criou e que Ele nos revelou ali, e devem ter muitos outros que Ele nem nos contou, e um dia nós vamos ter o entendimento disso, para nós sabermos qual é a profundidade desse reino, de quantas coisas existem que nós não vemos. Eu costumo falar para as pessoas da célula, entenda uma coisa importante, este reino que nós estamos, o reino físico, aquilo que você toca e aquilo que você vê, ele é passageiro e ele vai acabar. Agora, o reino espiritual que você não enxerga é para sempre, ele é mais real do que esse. E não é porque ele é espiritual que ele é etéreo, sabe? Talvez você imagine como assim, Deus sentado numa nuvem, né, fofinha, branquinha, no céu azul, e de lá ele governa o mundo. Eu quero dizer que no reino espiritual existem estruturas, existem ruas, paredes, ok? Existem coisas no reino espiritual. Amém? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre a batalha espiritual hoje. Eu não quero me alongar muito numa introdução, mas deixar você mais tranquilo com relação àquilo que você vai escutar. Então, uma das coisas muito importantes para a nossa vida cristã é nós compreendermos que nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Por que estamos em meio a uma batalha espiritual? Primeira coisa importante que eu quero te ensinar, muitas pessoas falam que o diabo é o adversário. É verdade isso? Sim, é verdade. Esta palavra no original traduzido para a nossa língua quer dizer adversário, ok? É verídico. De que o adversário é aquele que se opõe, é aquele que tenta impedir. Deixa eu perguntar uma coisa para você, e para você refletir. Você crê que Deus é todo poderoso e soberano sobre todas as coisas? Sim ou não? Sim. E você crê que por algum momento Deus pode resistir, o diabo pode resistir a Deus? Então deixa eu te explicar uma coisa. Deus não tem adversários. Ninguém pode se opor a ele. O adversário é só para nós. Ok? Ele está tentando nos opor, tentando fazer com que nós não nos aproximamos de Deus, tentando fazer com que nós não venhamos a receber a palavra de Deus. Então é fundamental nós estarmos convictos que o reino das trevas existe tanto quanto existe o reino da luz, onde está o Senhor Deus, Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o seu exército. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou ter que dar pinceladas rápidas para que a aula não fique muito longa. Eu quero dar primeiro um panorama, através da palavra de Deus, explicando o que é uma batalha espiritual, se isso acontece ou não acontece, independente de nós estarmos enxergando ou não. O clássico que eu diria sobre esse tema está lá no livro de Daniel, capítulo 10, nos versículos 11 a 14. E diz a palavra do Senhor assim: e ele disse, Daniel, você é muito amado, preste atenção no que eu vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo, isso Daniel falando com o anjo, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia.
Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Esse é um texto bastante clássico para nós falarmos sobre batalha espiritual. Daniel estava orando ao Senhor, e desde o primeiro momento que Daniel se colocou nesse tempo de oração, então foi enviado um mensageiro, ok? Depois você vai ver que essa palavra anjo, na verdade a tradução para nós seria mensageiro, então esse mensageiro foi enviado, mas a Bíblia fala ali que o rei da Pérsia tentou impedir, tentou resistir a ele. E esse rei da Pérsia quem é? É um rei humano, é o rei da Pérsia mesmo, com seu exército de cavalos e arcos e flechas, escudos e espadas. Ninguém pode resistir, nenhum ser humano pode resistir a um anjo, eles têm muito mais força do que nós. Então ele não está falando especificamente de um rei humano ou de uma força humana, mas está falando sim de uma força espiritual, de uma estrutura organizacional, espiritual, que estava sobre uma determinada região. Isso acontece? Sim, isso acontece. Sempre que, veja, nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que não existe meio termo nem muro. Né? Jesus disse assim, quem não ajunta comigo, então espalha, ok? O que ele está querendo dizer com isso? Não existe meio termo. Ou você está junto com o Senhor, a favor do Senhor, ou você está contra. Não tem essa do, não estou nem contra nem a favor. Isso no reino espiritual não existe. E assim como nós podemos consagrar coisas ao Senhor, podemos consagrar nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, podemos consagrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para que isso possa servir a Ele, e sobre estas coisas se formam principados da parte de Deus. Eu também posso, através da mentira, do engano, da corrupção, das coisas malignas, permitir, isso é o que a gente chama de abrir brechas, ok? Permitir que sobre aquelas instituições, aqueles governos, aquelas regiões, aquelas condições, aqueles elementos, possa ser levantado principados e potestades, ok? São governos. Então o que o anjo estava falando aqui? Quando eu vim, o príncipe da Pérsia, ou seja, uma estrutura organizacional de demônios, me resistiu para que eu não chegasse aqui. E foram 21 dias até que viesse o auxílio. E, gente, quando eu falo isso, não significa que Deus não estava ciente do que estava acontecendo, que Deus não era soberano sobre essa situação. Se Deus quisesse que isso tivesse acontecido no primeiro dia ou no primeiro minuto, teria acontecido. Foi necessário que isso acontecesse dessa maneira, primeiro para que Daniel perseverasse em oração, e segundo, para que nós entendêssemos que a batalha espiritual ela é real, ela acontece, nós precisamos estar atentos. Amém? Então esse é um texto clássico que vai embasar o que chama-se batalha espiritual. O que está acontecendo hoje à nossa volta? Anjos e demônios estão lutando. Qual que é o objetivo de cada um? O objetivo dos anjos nos respaldar. O objetivo dos demônios nos levar à perdição, nos levar à destruição, que é estarmos distante de Deus no pecado, né, caminhando para a morte eterna. Amém? Eu vou falar sobre 5 tópicos com vocês e vou falar rapidamente sobre eles, ok? Para que nós possamos adentrar sem que haja uma grande profundidade, que nós não tenhamos tempo nessa noite. Eu quero só terminar essa introdução com uma palavra que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem falou isso foi Paulo. E por que ele disse combati o bom combate? Quem que ele estava combatendo? Ele estava combatendo as pessoas? Não pode ser, porque senão ele estaria em contradição, e a palavra de Deus também, quando a palavra de Deus fala que a nossa batalha não é nem contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Ou seja, nós não estamos nos levantando contra as pessoas, não importa que elas se coloquem como os nossos inimigos, nós não estamos nos levantando contra elas. Nós estamos nos levantando contra entidades espirituais que atuam sobre essas pessoas. Amém? Por isso Paulo disse, combati o bom combate. E não se engane, não tem como você falar assim, eu prefiro não combater nenhum combate. Eu posso ficar tranquilo? Deixa eu explicar uma coisa. Você nunca vai poder estar tranquilo. Você sempre vai precisar estar atento, sempre vai precisar estar em oração, sempre vai precisar estar em combate. Nós sempre vamos estar em combate até o último dos nossos dias. Amém? Tem uma historinha aí que é clássica também, que falam que uma determinada senhora foi conversar com o pastor da igreja e
E essa senhorinha falou assim: olha, pastor, eu queria dar um jeito de não ter mais oposição do diabo. Como é que eu faço para não ter mais oposição do diabo? O que eu tenho que fazer? Eu paro de orar, paro de ir na igreja? Eu não quero ter oposição do diabo. E aí o pastor falou assim: não, se você não quer ter oposição do diabo, é muito fácil. Eu vou orar e a senhora vai morrer agora. E aí acabou a oposição do diabo. Amém? Então, qual é a moral da história dessa historinha aí, né? É literalmente nos explicar que existe uma batalha espiritual e não tem como nós nos eximirmos dela. Nós temos aqui nos posicionar. Amém? Temos que nos posicionar. Eu quero primeiro falar sobre o mundo espiritual. Lá em João 18:36 está escrito assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o que Jesus está falando? Olha, vocês estão vendo que tem um reino aqui, não é? Um reino físico? Tá bom, deixa eu explicar para vocês. O meu reino não é esse daqui. O meu reino é acima desse. É em outra esfera, em outra dimensão. É na dimensão do espírito. Ok? É uma dimensão que você não pode tocar com o seu corpo físico, mas você pode sentir e pode entronizar através do seu espírito, ligado ao Espírito Santo, ligado a Deus. Amém? Então, aos olhos humanos, nós não conseguimos enxergar essas estruturas, essas coisas que estão acontecendo. Para algumas pessoas, gente, Deus permite que haja uma visão aberta. E as pessoas têm experiências de verem anjos, demônios e até batalhas. Não é o meu caso, eu nunca tive essa experiência, mas eu conto a experiência, por exemplo, do pastor Daniel, que teve um momento de oração muito profundo e de uma intimidade muito grande na qual Cristo apareceu para ele. Temos também o exemplo do pastor Lamartine, que conta essa história que foi muito interessante também, e que ele pediu ao Senhor para que ele pudesse ver um anjo. E quando o anjo se manifestou, ele ficou, né, aquela luz, aquele poder todo, ele ficou com medo, né, ele fechou os olhos, não quis nem ver. Posteriormente, ele ficou arrependido daquela experiência de ter se portado daquela maneira, e ele teve uma experiência com um demônio. E ali naquela experiência com o demônio, ele não só abriu os olhos e contemplou o que era uma entidade maligna, mas também repreendeu e expulsou e viu esse demônio ser retirado da sua presença. Ou seja, os seus olhos físicos receberam uma unção, algo especial. Se eu for tentar explicar para você, não vou conseguir, não sei se alguém vai ter essa explicação também, né? Mas houve uma capacitação sobrenatural para que ele pudesse enxergar o reino ou a dimensão do Espírito. Eu quero provar agora para você, mostrando na palavra, a existência de Satanás, como ele veio a se tornar o anjo caído, lembrando-se quando ele fala que era Lúcifer, ou seja, era um anjo de luz, né, e ele veio a se tornar o Satanás, o diabo, porque ele caiu, porque saiu da presença de Deus. E vou falar também como que os demônios, né, e você já deve ter escutado falar que Satanás trouxe junto com ele 1/3 dos anjos, e esse 1/3 dos anjos que saíram da presença de Deus são os anjos caídos, que nada mais são que os demônios que atormentam as pessoas aqui na Terra. Então, o texto que fala sobre o diabo especificamente está lá em Isaías 14, de 12 a 14, diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Aqui você capta algumas coisas interessantes nesse texto, quando ele fala serei como o Altíssimo, aí não tem como você não se lembrar da serpente falando com Eva no Éden. Vocês lembram da tentação, né, da serpente com Eva, quando que ele fala para ela assim: não, de modo algum você vai morrer aqui, Deus sabe que quando você comer desse fruto, você será como ele, conhecedor do bem e do mal. Estava tentando Eva: você não quer ser igual a Deus? Você não quer ser igual a Deus? Porque era o que ele queria. Mas ele foi expulso da presença de Deus. E depois, para a gente falar sobre a existência dos demônios, né, como isso aconteceu, está lá em Apocalipse 12, nos versículos 3 e 4a, ou seja, a primeira metade do 4º versículo. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda
arrastou consigo, ou seja, trouxe com ele, 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Repara aqui que esse estrelas do céu está se referindo aos anjos que ele arrastou e trouxe junto com ele. Quando você vê aqui no texto de Isaías, o que ele fala ali? Erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. O que são as estrelas de Deus? Acima dos anjos de Deus. Eu vou me posicionar acima de todos, eu vou ser diferenciado, eu vou ser como o Altíssimo. Então esses são os dois textos que vêm para nos embasar não apenas a existência do reino espiritual, mas a existência também do nosso adversário e a existência, sim, de seres espirituais malignos que estão agindo de dia e de noite. Entenda isso, eles não descansam, eles não dormem, eles não precisam comer, eles não precisam de repouso, eles ficam de dia e de noite procurando tirar aqueles que o Senhor tem separado, tirar as pessoas da proximidade de Deus, da intimidade com Deus, levar essas pessoas ao pecado, que é o pecado que nos separa de Deus, e enfim, que essas pessoas vão para a perdição. Esse é o trabalho deles de dia e de noite. Eu queria falar um pouquinho mais sobre os personagens, que é o segundo tópico que nós vamos falar agora, sobre os personagens que nós temos no mundo espiritual. É claro que quando nós falamos no mundo espiritual, você vai lembrar de Deus, o Pai, né? Jesus Cristo, Deus Filho, e nós vamos falar sobre o Espírito Santo, Deus Espírito, até aqui, amém? Todo mundo sabe. Quando nós falamos no diabo, também, todo mundo sabe. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos e sobre os demônios, tá bom? Sendo que o nosso objetivo aqui não é de forma alguma criar alguma necessidade de você buscar anjos. Demônios nem falar, né? Mas estou falando de buscar anjos. Há aí uma certa condição de pessoas que tentam estudar os anjos e se prostram diante de anjos e buscam anjos. Na Bíblia nós vemos em alguns casos que foi relatado esses encontros entre homens e anjos, e esses homens não conseguindo discernir que aquilo era um anjo, ou seja, era uma entidade poderosa, com força, com luz, e esses homens se prostraram diante desses anjos, e você vai ver a resposta em todo momento da Bíblia, em que que são apenas os anjos, e não é uma cristofania ou uma teofania, ou seja, um aparecimento de Cristo, né? Mas você vai ver essas pessoas sendo não repreendidas, mas os anjos falando com eles: olha, não faça isso, não se prostre diante de mim, se levante, porque eu sou um como você, ok? Então é só importante nós entendermos o que é isso. Nosso estudo não visa, né, da hierarquia de anjos, o poder que os anjos têm, o que eles podem fazer, o que eles não podem, num âmbito mais profundo, mas sim a gente explicar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala deles, porque a Bíblia relata algumas coisas sobre os anjos e sobre os demônios. Primeiro, os anjos são adoradores, ok? Apocalipse 5, 11 e 12 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares. Imagina a quantidade, gente, de anjos. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então você imagina esse coral de anjos, todos numa única voz, adorando ao Senhor. Amém? Um dia nós vamos ter a oportunidade de estar diante do coral perfeito, que não desafina, que não erra o tom, que não erra a entrada nem a saída. Amém? Então, os anjos são adoradores. Depois, a Bíblia fala que os anjos são protetores. Salmos 34:7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e o livra. O que a palavra de Deus está falando aqui? Todo aquele que teme ao Senhor tem os anjos ou o exército de Deus enviado a seu favor para te livrar, para agir a teu favor. É um exército invisível agindo na esfera sobrenatural sobre todo aquele que teme a Deus. E os anjos vêm para guardar aqueles que são escolhidos de Deus. Amém? Depois, Salmos 91:11, também um texto muito bom. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, quando você sai da sua casa e você pega o seu ônibus, você sobe na sua moto, você pega o seu carro, ou pega o metrô, e você se encaminha para o seu trabalho, você precisa compreender que
Existem seres que estão acompanhando você, que você não pode ver, que foram enviados da parte de Deus para cuidar da sua vida aqui, para livrar você. Amém? Depois, os anjos são servos dos crentes. Gente, olha que coisa tremenda. Os anjos enxergam a face de Deus e veem a glória de Deus constantemente. Eles conseguem permear a presença de Deus naturalmente. Nós não podemos. Nós estamos nesse corpo carnal que não tem condições de permear a glória de Deus. Ok? Por isso nós vamos receber um corpo novo para estarmos na presença de Deus. E esses anjos olham para nós e falam assim: como é que pode esse povo tão amado? Eles são pecadores, eles erram, viram para a esquerda quando é para a direita, vira a direita quando era para a esquerda, mas eles constrangem o seu próprio coração, se quebrantam, o Espírito Santo agindo na vida deles, e eles se quebrantam e adoram o Senhor e buscam a face de Deus. Eles olham para nós e ficam assim. Eles, imagine, os anjos são criaturas de Deus, mas a Bíblia fala que todo aquele que crê em Cristo Jesus foi dado a eles o poder de serem filhos de Deus. Os anjos nunca vão ser filhos de Deus. Então nós somos colocados numa posição mais alta. Amém? Então eles existem para servir, nós também existimos para servir, ok? Não nos enganemos achando que a gente está no topo da cadeia. No topo da cadeia está o Senhor. Nós somos servos aqui também. Somos servos. Estamos servindo o Senhor, amando o próximo, cuidando do próximo, implantando o reino. Mas os anjos, gente, eles são enviados sim para nos servir. Olha aqui em Hebreus 1,14 que diz assim: não são todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar o reino. Se você crê em Cristo Jesus, então você vai herdar o reino. E se você vai herdar o reino, saiba que tem anjos que foram destacados para estar ministrando. O que é ministrar? É trabalhar, estar a serviço da sua vida, para que você possa cumprir a sua missão e possa concluir a sua jornada. Glória a Deus, gente. Isso é tremendo demais, amém? E uma outra coisa que é importante nós sabemos é que eles são exímios guerreiros, poderosos, treinados pelo Senhor, amém? Está lá em Mateus 26, 53, diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Nós estamos vendo aqui Jesus comentando assim: vocês acham que esses homens me prendendo, essas correntes, a cruz, as cusparadas, a tortura que eu estou passando, você acha que se eu não pedisse ao meu Pai, ele não enviaria legiões de anjos aqui, acabaria com tudo isso aqui? Fácil, na verdade não precisava nem de legiões, né? Então, o que nós estamos falando aqui? São guerreiros, amém? São guerreiros treinados para servir aqueles que hão de herdar o reino. Eles servem ao Senhor e servem a nós, e nós servimos ao Senhor também, mas você tem um exército ao seu dispor. Amém? Eu vou contar rapidamente aqui uma experiência que eu tive. Sobrenatural mesmo. Eu estava na área comercial da empresa, isso eu estou falando de coisas que aconteceram talvez uns 15 anos atrás, e dentre um dos clientes que nós tínhamos, uma empresa, e nós tínhamos feito uma parceria, essa empresa forneceria trabalhos para nós e nós faríamos uma publicidade dessa empresa numa revista que nós editávamos. E houve um momento que essa empresa começou a deixar de cumprir esse acordo que era em contrato, e eu liguei para o presidente dessa empresa, eu tinha contato direto com ele, e o cara por telefone começou a gritar comigo, parecia literalmente possuído, né? Ele gritava e falava assim: olha, eu quero te explicar uma coisa, não vou te dar atenção, não preciso obedecer o que você está falando, eu sou macumbeiro, eu faço o que eu quero. E começou, eu falei: opa, pera lá, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, sabe? Vamos marcar uma reunião aí no seu escritório. Que aí você tem que ter, primeiro você tem que ter o discernimento do Espírito Santo para você saber até onde você pode ir. Então, eu estava marcando uma reunião lá no lugar que era consagrado. Depois eu vinha descobrir que eles faziam trabalhos lá. E gente, eram trabalhos para fazer mal para as pessoas, para dominar as pessoas, para tirar proveito das pessoas. Eu falei: vamos fazer uma reunião aí no seu escritório. E nós marcamos o dia e a hora, e aí foi o momento de entrar em jejum, e Senhor,
e entrar em oração e falar: Senhor, envia comigo miríades dos teus anjos, mas envia comigo um exército tão poderoso que quando eu chegar naquele lugar vai estremecer. Gente, eu estou falando de uma reunião de trabalho, tá? Eu tinha que cobrar o cara e o cara tinha que pagar a empresa. Mas por trás de tudo isso havia uma resistência espiritual. Claro, gente, isso não foi comentado com o meu patrão, com o meu chefe, com ninguém da empresa. Isso foi algo que foi comentado só nos bastidores com as pessoas de oração que estavam comigo, para aquele objetivo que eu tinha. E eu fui naquela reunião, cheguei lá no escritório dele, tinha várias estátuas e coisas consagradas, assim, era um lugar bastante terrível. E o cara mesmo tinha uma aparência assim, gente, que se você encontrasse esse cara de noite num beco escuro, você voltava e saia correndo. É dito e feito. E eu cheguei, sentei na sala de reunião, mas eu fui muito em paz, sabe? Muito em paz. E na hora que eu perguntei para ele assim, pura e simplesmente, olha, o senhor deve, o senhor precisa acertar. É simples assim. Na hora ele falou assim, eu não quero problema com vocês, eu quero acertar agora isso. Foi assim, gente, foi uma coisa de... Foi sobrenatural que aconteceu. Na hora, eu levei de lá os cheques. Deus deu uma vitória dentro do terreno do adversário. Isso chama-se batalha espiritual. Amém? Muito bom, gente. Vamos falar agora um pouquinho sobre os demônios. Bem pouquinho, porque a gente não quer dar ibope para eles, não. A palavra demônio significa perturbador do povo. Lá em Daniel 13, que a gente leu, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ok? Então, esses são os demônios agindo, perturbando as pessoas, tentando, ok? Eles são os asseclas do adversário, do nosso adversário, que é o diabo. É uma coisa que é muito importante você compreender também. Jesus é onipresente. O Espírito Santo é onipresente. Deus, o Pai, é onipresente, ok? Deus pode estar em qualquer lugar simultaneamente, em qualquer tempo, ok? Esse é o poder de Deus. Agora deixa eu te explicar com relação ao diabo e aos seus demônios. Eles não podem estar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo, ok? Eles só podem estar como eu e você, em lugares específicos, em momentos específicos. Eles têm essa limitação, tá bom? Isso é importante para você saber, porque isso é parte da estratégia também quando nós lutamos contra eles, para nós entendermos qual é a maneira deles agir, ok? Como Deus conhece toda a história e conhece por dentro e por fora, está em todo lugar ao mesmo tempo, é claro que a estratégia de Deus é perfeita e aquilo que o adversário faz é dentro das suas limitações, já que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele usa o seu exército para poder, né, ir atacando as pessoas, poder tentando fazer com que as pessoas desviem da presença de Deus. Amém? Então, nós já aprendemos sobre isso, né, sobre a origem dos demônios. Então eles eram anjos do Senhor, estavam na presença de Deus. Antes que Satanás viesse a se tornar o diabo, ele era Lúcifer, ok? Era alguém de muita importância no reino de Deus, mas quis ser mais do que Deus, e ele acabou perdendo a sua posição e perdendo a presença de Deus. Então, junto com ele, ele ainda trouxe um terço dos anjos. Essa é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: não tente argumentar com o diabo. Quando ele vier tentar você, se você tentar argumentar ele, você vai perder. Sabe por quê? Imagina que o cara conseguiu convencer um terço dos anjos que viam Deus todos os dias, pode dizer, tá? Não tem dia, não tem noite, mas constantemente estavam na presença de Deus. O cara conseguiu convencer esses anjos a deixarem a presença de Deus, ok? Ele não é fraco de conversa, não. E você não vai vencer ele argumentando, mas eu vou te ensinar depois como você vai vencer aquilo que o diabo, né, tenta atacar você e aonde ele ataca você. Amém? Então nós já vimos lá no livro de Apocalipse 12:4, que foi ele que trouxe um terço dos anjos, né, as estrelas de Deus junto com ele, e são os anjos caídos, que nós chamamos de demônio. Ok, vamos entrar no campo de batalha. Aonde acontece a batalha nas nossas vidas? Você acredita que o diabo está tentando destruir o seu corpo? Você acha que é isso? Você acha que o diabo está tentando destruir o seu espírito? Então eu quero te dizer, não é nenhuma coisa nem outra. O diabo está atacando a sua alma, está atacando a sua mente, ok?
O campo de batalha, a Bíblia nos descreve como a palavra coração, mas a gente precisa entender essa palavra no original para que a gente possa compreender aquilo que Deus está querendo falar conosco. Eu vou dar alguns textos para vocês. Marcos 7, 21 a 23 diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Depois tem lá em Atos 5:3, vou dar textos do Novo Testamento, porque vem do grego, depois vou dar um do Velho, que vem do hebraico, tá? Então, Atos 5:3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e reservando parte do valor do campo? Então aqui está falando na palavra coração, nesses dois textos. Essa palavra coração no original é cardia. Ok? Eu sei que você vai se lembrar aí de cardiologista, né? Tem aquele outro exame que você faz do coração, que é... me fugiu agora o nome. Bom, que também tem a mesma palavra, eletrocardiograma. Isso, eletrocardiograma. Então, cardio, de coração. Ok? Mas aqui a Bíblia não está falando do coração, o órgão físico que bombeia o sangue dentro de nós. Uma outra tradução para isso é literalmente a mente, o lugar onde se manifestam pensamentos, sentimentos, desejos, apetites, propósitos, ok? Estratégias, o entendimento, o conhecimento, todas essas coisas estão num único lugar, que é na mente, ok? Quando a gente fala, esses aqui são os assuntos do coração, né? Assuntos do coração, mas não fica no coração. O coração, na verdade, por conta das coisas que o cérebro, ok, processa, libera, então, hormônios dentro de nós que fazem o coração bombar mais rápido ou mais lento, dá aquela sensação de prazer, mas isso tudo é a mente, ok? O campo de batalha do adversário na minha e na sua vida é a nossa mente. É ali que ele vai tentar nos enlaçar, nos enredar e vai tentar nos enganar. Não se engane, ele não está preocupado com o seu corpo porque o seu corpo vai morrer, ok? Ou... se você passar pelo arrebatamento, ele vai ser transformado, mas o corpo velho não serve para nada. E o seu espírito já está transformado por causa da presença do Espírito Santo. Quando você entrega a vida para Jesus, nós já vimos isso antes, o teu espírito é restaurado instantaneamente, porque ele é o canal de comunicação entre o reino espiritual e nós. Amém? O diabo, ele age de fora para dentro, porque ele não sabe o que tem dentro de você. Ele vai tentar tirar de dentro de você o que é ruim, ok? Porque existe dentro de nós, infelizmente, coisas ruins. Nós fazemos parte de um sistema e de um mundo caído. Nós nascemos debaixo de pecado. Amém? Então, esse é o agir do nosso adversário. Mas Deus age de dentro para fora, porque as mudanças que ele produz em nós, ele produz através do Espírito Santo ministrando o nosso interior, e o nosso interior é então transformado. E o que acontece aqui dentro, aparece aqui fora. Ok? Depois o texto do Velho Testamento, que eu vou dar para vocês, está em Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. Essa palavra coração, né, ele tem como origem lebar. Lebar quer dizer homem interior pensante. Na tradução entrou como coração, mas você não entenda como o órgão, entenda como a sua mente, o lugar onde você processa as ideias, o lugar onde você raciocina, é o lugar onde você tem as suas emoções, é onde você sente alegria, onde você sente raiva, onde você sente prazer, ok? É aqui que está a batalha. O campo de batalha é a nossa mente. E como é que o nosso adversário, então, age nas nossas vidas? Falei para vocês que ele age de fora para dentro. E qual é a ação dele? Setas. Ele vai enviar setas inflamadas na nossa mente. O que são? O que é isso, gente? Imagine-se que você quer fazer uma pessoa fazer alguma coisa ruim. Tá? Só imagine, pelo amor de Deus, e não leve muito adiante isso. Imagine só para exemplo desta aula. O que você vai fazer para tentar fazer com que essa pessoa caia num laço, ou num percalço, ou caia num erro? Sendo que você não tem a capacidade de sondar o coração da pessoa, nem a mente dessa pessoa, nem tampouco saber como essa pessoa se portaria diante de situação X ou Y.
você vai tentando ela. Então você tenta alguma coisa, ela não cai. Tá bom, isso aqui você risca da lista, isso aqui não vai funcionar. Aí você tenta essa pessoa com outra coisa e ela não cai. Opa, isso aqui não vai funcionar. Aí você tenta ela com outra coisa, opa, ela não caiu, mas ficou interessada. Pronto, eu achei uma área para eu investir. É exatamente assim que ele faz. E vou além. Como nós recebemos muita coisa dos nossos pais, do meio que nós vivemos, né, os demônios estão atentos às experiências que nós vamos vivenciando. E eles notam as áreas onde nós temos uma interação, ou seja, no pecado que nós caímos e nós gostamos. Naquilo que nós fazemos, que é contra a vontade de Deus, independente de nós já estarmos cientes ou não, tá bom? Mas que nós entramos naquela situação que é contra a vontade de Deus e nos acostumamos com ela e achamos interessante, ele está sacando. E ele começa de fora a jogar setas na nossa mente. E ele vai atacar você exatamente na área que você tem fraqueza. Exatamente na área que você tem fraqueza. É bem covarde mesmo. Muitas vezes nós não temos esse entendimento das nossas próprias limitações. Gente, é verdade, nós não temos. Mas ele, no ataque dele, ele vai sentindo isso. E entenda uma coisa também importante. Demônios não morrem. Então eles acompanham a sua vida desde que você nasceu, acompanham a vida dos seus pais. Então ele vai vendo ao longo da sua vida as marcas que vão sendo feitas no seu coração. Volto a falar, na sua mente. Experiências que você passa, experiências ruins, coisas que acontecem, que vão marcando você. E essas marcas, gente, elas acabam sendo até certos norteadores para nós. Tem gente que é tão marcada que não consegue mais ter uma vida própria, que não consegue mais ter alegria, porque só está se lembrando das feridas que recebeu. E eles vão sempre atacando nessas áreas através dessas setas. Essas setas podem ser pensamentos sugestivos, podem ser estímulos emocionais, podem ser palavras de outras pessoas. E quando você sente essa seta, né, chegar na sua mente, você tem que, a primeira coisa é resistir ela em nome de Jesus. Você precisa resistir. Quando via aquela tentaçãozinha, quando via aquela palavrinha, quando via aquela coisinha, falando, não, faz isso, sabe? Lembra um pouquinho o desenho do Pica-Pau, não sei se vocês lembram dessa época, que sentava o Pica-Pau do bem, que era o azulzinho, o Pica-Pau do mal, que era o vermelhinho, e um tentava falar pro outro, pro Pica-Pau, que ele tinha que fazer de errado ou de certo, né? Então é exatamente isso que eu estou falando. Mas quando você ouvir uma seta, quando você notar que é uma seta, ou seja, uma palavra que está tentando demover você da sua fé, uma palavra que está fazendo com que você venha cair na tentação, que você venha se lançar nas coisas erradas, que você venha planejar coisas ruins, você tem que eliminar isso da sua mente imediatamente. A seta é como uma semente. Se essa seta entrar na sua mente e você não fizer nada, tudo bem, é só uma sementinha, é só uma coisinha pequena, eu não vou fazer nada. Mas aquilo lá vai começar a tomar proporção ao longo do tempo e vai crescer dentro de você. E aquilo vai se tornar uma raiz e vai produzir frutos. E esses frutos vão ser muito ruins e às vezes até difíceis depois de nós tirarmos da nossa vida. Amém? Quais são então as armas do inimigo? Vamos entrar no tópico 4, tá? O penúltimo tópico. Quais são as armas do inimigo? É importante você entender como ele age para que você possa se defender. Primeira arma dele, o engano, a mentira. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele mesmo se transfigura para enganar as pessoas. Então a Bíblia fala que ele é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Então a mentira é uma das estratégias dele para tentar enganar você. Amém? Não aceite a mentira. Como é que eu vou saber se é mentira ou se é verdade? Como eu vou saber se é certo ou se é errado? Leia a Bíblia. Amém? Leia a Bíblia. E digo mais, não deixe os outros ler por você não. Leia você. Quando eu digo isso, não estou falando que não é importante você, claro, frequentar o culto, vir na célula, vir para a aula, estar com pessoas de oração. É claro que isso é importante. Mas você precisa ler a Bíblia. Você precisa saber o que está escrito lá. Para que quando alguém falar alguma coisa que de repente seja fora, ou não totalmente fora, mas às vezes seja levemente fora, sutilmente fora da palavra de Deus, você possa identificar e falar, opa, peraí, aí não. Isso não pode. Então, para que você saiba o que é para que você saiba o que é mentira, você precisa conhecer a verdade. Amém? Você precisa conhecer a verdade. Você precisa ler a Bíblia.
Depois, essa arma aqui é a mais... o sofisma. Gente, tem uma coisa que é... Sabe quando você ataca na fraqueza? Você é sorrateiro, você puxa o tapete por baixo da pessoa, é o sofisma. O que é o sofisma, gente? Vou dar a primeira base bíblica, depois eu vou explicar. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Porque embora andando na carne, ou seja, num corpo, né, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o que ele fala aqui? Anulando nossos sofismas. O que é um sofisma, gente? Sofisma é uma argumentação lógica, bem embasada, que traz uma mentira no seu contexto, mas que ela é tão bem explicada que ela para você se torna uma verdade. Isso é um sofisma e é uma coisa terrível. Porque não é uma mentira deflagrada. Não é uma coisa que você fala assim, isso é mentira. O sofisma, ele tem um embasamento. Ele tem uma estrutura por trás para dar sustentação àquela mentira, de modo que você venha crer que aquilo é verdade. Então, sofisma, gente, é algo terrível e a gente precisa estar atento a isso e pedir ao Espírito Santo que sempre ilumine o nosso entendimento para que a gente possa vencer isso. Então ele fala aqui, anulando nossos sofismas e toda altivez ou toda soberba que se levante contra o conhecimento de Deus. Então como é que eu posso vencer? Eu preciso ter o conhecimento de Deus. Qual é o conhecimento de Deus? A Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Amém? É fundamental a ler. Eu sei que no começo é complexo, porque existem palavras difíceis, às vezes dependendo da tradução, mas persevere, peça força, peça entendimento para o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ok? Hoje você tem tantas ministrações no YouTube, você tem ministrações em outras plataformas, você tem palavras, você tem livros que você pode ou baixar eletronicamente ou comprar, que vão te ajudar. Esses são instrumentos para te ajudar a você conhecer a palavra. Amém? Você precisa conhecer a palavra. Isso é fundamental para a sua vida. E por último, gente, para nós fecharmos a ministração de hoje, vou falar sobre as armas do crente. Então, você acha que você está desguarnecido nessa luta? Que Deus te colocou aqui num combate, falou assim, vai aí e vê o que vai dar. Deixa eu te explicar, Deus não age assim. Deus te deu condições de você vencer essa batalha. Você não pode enfrentar um demônio de igual para igual na força do seu braço. Você nunca vai vencer. Mas você recebeu armas espirituais para vencê-los. E eu quero falar um pouquinho sobre essas armas. Quero compartilhar com vocês o texto que está lá em Efésios capítulo 6, de 11 a 13. E depois vou falar sobre essas armas que estão do versículo 14 em diante. E diz a palavra do Senhor assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós precisamos discernir essa armadura espiritual, como ela funciona na nossa vida. Aqui Deus usou um exemplo. Né? Então imagine que existia um soldado romano, ok? E quem escreveu essa palavra tinha pleno conhecimento de qual era a vestidura de um soldado romano, como é que ele se portava, o que devia ter sobre o corpo dele para ele entrar em combate. E Deus usa essa mesma estratégia. Olha, observa isso. Eu vou tirar alguns pontos daqui para te explicar como nós vamos nos revestir espiritualmente de uma armadura que é para uma luta espiritual, não para uma luta no campo físico. Primeira coisa, está lá em Efésios 6,14, no início do versículo, 14a. O cinturão da verdade, ou o cinto da verdade.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ok? Em algumas traduções, com o cinturão da verdade, com o cinto da verdade. O que era o cinturão naquela época? Para que servia o cinturão? Vocês sabem, gente? Não era só para segurar as calças, não, lembrando que eles usavam túnicas, tá bom? O cinturão, gente, tinha a função principalmente de você acomodar as suas armas, ok? Então, o cinturão para nós está falando especificamente, né, de ser o suporte, a base de todo o armamento, é aquilo que vai te dar a condição de levar esse armamento com você. E por ele ser o cinturão da verdade, especificamente da verdade, nós também temos que trazer para nós aquela palavra que fala de João 8,32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse cinturão da verdade é aquele que vai possibilitar você, né, entrar no combate trazendo as suas armas próximas da sua mão e sim, dentro de uma verdade que te liberta. Ok? Porque o fato de você estar preso em alguma coisa, uma das coisas que é mais comum acontecerem é que os nossos olhos, a nossa visão, ela fica entenebrecida. Quando nós estamos presos num determinado pecado, às vezes nós nem conseguimos enxergar aquilo, porque nós não podemos ver, porque a nossa visão ficou entenebrecida, ficou fechada. Então, o que é importante para nós aqui? Entendemos que a verdade nos liberta, ok? E esse cinturão da verdade é aquele que vai nos possibilitar entrar no combate com as armas às nossas mãos. Depois, a couraça da justiça, está lá em Efésios 6,14, ainda na parte B. E vestindo-vos da couraça da justiça. Para que servia a couraça? A couraça é aquela parte da vestimenta que você cobre os órgãos vitais do seu corpo, né? Ou seja, cobre o teu tórax e abdômen. Isso era a couraça da justiça. E aqui a gente tem duas interpretações muito legais para a couraça da justiça. Uma está em Romanos 8, capítulo 1, 33 e 34, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, ok? Então quem é que nos justificou? Jesus. Nós somos salvos por causa das nossas boas ações? Nós somos salvos porque a gente é bonzinho? Não. Ninguém pode ser salvo pela sua própria justiça. Nós somos salvos na justiça de Cristo. Por que é a couraça da justiça? Porque é essa couraça da justiça que nos protege. É a justificação que há em Cristo Jesus. Não é a nossa própria justificação, mas é a dele em nós. E depois fala também da couraça da justiça, do nosso posicionamento, da nossa atitude, do nosso caráter de andar e praticar a justiça. Ok? Então, uma coisa é sermos justificados por Jesus, porque não poderíamos justificar a nós mesmos. E a outra é por causa dessa justificação, nós andarmos em justiça. Efésios 4, 24 e 25. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, o que nós estamos falando aqui? De andarmos em justiça e praticarmos a justiça. Amém? O que é praticar a justiça, literalmente? É você praticar tudo aquilo que o Senhor especifica que nós devemos guardar no nosso coração e praticar constantemente. O fruto do Espírito, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é amável, se tem louvor, não é isso que a gente deve pensar? É isso que a gente deve pensar, porque do pensamento a gente pratica. Começa aqui e termina nas nossas ações. Então, a couraça da justiça é esses dois lados. A proteção, vital que nós temos por causa da justificação de Cristo Jesus, nos protegendo. E a outra é que nós podemos andar praticando obras de justiça por causa dessa justificação. Depois, gente, o calçado da paz, está lá em Efésios 6,15. Diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E aqui, gente, eu quero trazer um texto de Isaías 52, versículo 7, que é muito lindo, que diz assim:
Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Então, o que é o calçado da paz? Gente, é literalmente nós sermos propagadores da palavra de Deus. Enquanto você está propagando a palavra, enquanto você está orando por alguém, enquanto você está ministrando alguém, enquanto você está acompanhando alguém, enquanto você está dando uma palavra de apoio a alguém, enquanto você está literalmente implantando o reino de Deus aqui na terra, eu quero te dizer que o Senhor está lutando a sua batalha. É uma das coisas que eu aprendi e que eu vivo constantemente. Eu vou cuidar dos teus assuntos, Senhor, e quando eu falo isso não quer dizer que eu fiquei abduzido na minha vida terrena, que eu não sei das minhas responsabilidades aqui, dos meus impostos para pagar, do meu trabalho para executar e da excelência que eu tenho que ter nessas coisas, sempre. Isso significa que eu dou prioridade aos assuntos de Deus. Porque eu sei que enquanto eu estou cuidando dos assuntos do meu Pai, certamente Ele está cuidando dos meus. Amém? Isso é muito bom de você saber. Então, calçai os seus pés no Evangelho da Paz. Ou seja, vai caminhando e pregando, caminhando e ministrando, caminhando e sendo referencial, caminhando e sendo norteador, para que as pessoas vejam em você a presença de Cristo Jesus. Não só pelo que você fala, mas principalmente pelo que você se torna. Porque é isso que as pessoas vão ver. É fácil discernir quando a pessoa fala mais do que vive. É fácil. Às vezes a gente acha que ninguém está percebendo, mas percebe. Então, a sua ministração, ela tem que estar de acordo com aquilo que você vive. Andando no caminho do Evangelho, ou seja, calçando o Evangelho da paz nos seus pés. Amém? Depois o escudo da fé, Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados de Satanás. O que está dizendo aqui? A gente aprendeu que o diabo vai atacar os dardos, né, as suas setas tentando atingir a sua mente. Você vai pegar o seu escudo da fé e vai se proteger desses dardos com a fé que Deus te deu. É a fé que vai colocar o posicionamento correto no seu coração. É a fé que vai te possibilitar vencer os obstáculos. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a firme convicção daquilo que não se vê. Então o diabo pode atacar a sua mente com várias setas, mas pela fé, nenhuma delas vai ter efeito contra você. Amém? Pela fé. Então exercite a sua fé. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Amém? E eu quero fechar com os dois últimos itens, que é o capacete da salvação e, enfim, a espada do Espírito. Capacete da salvação, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Me parece bastante óbvio que era para proteger a sua cabeça. Onde está a sua mente? Está dentro da sua cabeça, ok? Então, o que é o capacete da salvação? Gente, a salvação nos possibilita blindar a nossa mente contra os ataques externos, contra aquilo que o diabo quer jogar sobre a sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Quando você entende o que é a salvação na sua vida, e aqui eu faço um parênteses, você entende qual foi o sacrifício de Cristo Jesus. Quando você entende qual foi o sacrifício de Cristo Jesus pela sua vida, você entende que você não é nada, que você é pó dessa terra, e Ele é Deus, e Ele morreu no seu lugar. E quando você alcança esse nível de entendimento, de revelação do que é a salvação para você, você começa a blindar a sua mente. E a blindagem da sua mente é o sangue de Cristo Jesus, a blindagem da sua mente é a salvação de Cristo Jesus, a blindagem da sua mente é a palavra de Deus, gravada aqui dentro. E aí, a gente entra então na espada do Espírito que está em Efésios 6,17. De nada adiante essa palavra estar aqui, se daqui ela não fluir através de mim. E é aí que entra a espada do Espírito. Eu quero
citar um texto que é um pouquinho longo, mas eu vou falar para vocês aqui, que está lá em Lucas 4, de 1 a 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Isso o diabo mostrando a Jesus, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Quem entregou para ele? Nós, pelo pecado. E dou a quem eu quiser, portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. De novo ele falou: está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo falou assim: opa, vou usar o que está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Sabe aquele negócio de texto fora do contexto? O diabo pegou um texto fora do contexto e jogou para Jesus. Jesus falou assim: opa, peraí, só que é o seguinte, não é só isso. Isso é verdade, mas não é assim que isso funciona. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, passadas as tentações, apartou-se o diabo dele. Como foi que Jesus venceu essa batalha? Como que ele venceu? O que é a espada do Espírito que está escrito aqui? O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. É quando você conhece essa palavra, porque entenda, Jesus não tinha uma Bíblia ali no deserto. Essa palavra já estava aqui. E ele disse: está escrito. Eu estou argumentando, eu estou contra-argumentando o que você está falando. Está escrito. Ponto final. O que é a palavra de Deus está estabelecido, é poder, é força, é espada. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. É fundamental. Amém? Então, a espada do Espírito é literalmente todo o conhecimento que você tem. Isso é usado, fluindo através da sua vida, para eliminar todo o ataque de Satanás contra você. Para eliminar as estratégias que ele tem de te enlaçar, com as sutilezas que ele vem para te enganar e tentar te tirar da presença de Deus. Amém? A nossa aula de hoje, gente, é uma aula que dá para você estender bastante, mas o objetivo do curso de vida cristã é ser as primeiras pinceladas, o primeiro entendimento sobre o que é isso. E a gente não pode deixar de falar sobre o que é batalha espiritual. É algo para você ter medo? Jamais. É algo para você ficar aterrorizado? E agora? Pelo amor de Deus, entenda. Jesus disse assim: vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum poder do inimigo vos fará dano. Então, sobre a sua vida foi colocado poder. Sobre a sua vida foi colocado o Espírito Santo. E foi colocado ao seu redor um exército que está à sua disposição para te guardar, para te livrar. O que você precisa fazer é caminhar dentro da vontade de Deus. O que você precisa fazer é conhecer a palavra de Deus. O que você precisa fazer é colocar em prática isso todos os dias. Não estou dizendo que com todo esse arsenal você não passe por lutas. Amém? Você vai passar por lutas, sim. Mas o arsenal não visa tirar você do combate. O arsenal visa te dar a vitória em todo combate que você entrar. Por isso está escrito: vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu só posso ser vencedor se eu entrar numa competição. Eu só posso ser vencedor se eu entrar num combate. Então não se engane achando que Deus vai te livrar do combate. Quando pelo fogo, não te queimarás. Quando pelas águas, não te submergirão. Entende o que esse texto quer dizer? Deus não vai livrar você de passar pela luta. Ele vai te dar a vitória na luta. Mas, do outro lado, feche as suas brechas. Pare de pecar.
Porque o pecado dá autoridade para o diabo agir na sua vida. Pare de pecar. Amém? Não adianta você levantar a sua espada do Espírito, o escudo da fé, cheio de brecha, cheio de pecado, e falar, vem que eu vou te resistir. Ele vai demolir você. Porque a palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Agora, quando você está andando em santidade, e falo andando em santidade, gente, não quer dizer não pecar, a gente peca. Mas eu peco, me arrependo, eu busco a Deus, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, confesso o seu pecado, ponto final, acabou, fechou a brecha. E tenha certeza de que o Senhor vai te dar a vitória em todas as lutas que você passar, não as suas próprias, mas até naquelas que você entrar, intercedendo por outras pessoas. Amém? Eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos nesse momento. Vou fazer uma oração, eu queria que você repetisse comigo. Uma oração na qual nós vamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor para viver esse combate e sermos vencedores em nome de Jesus. Amém? Repita assim, Senhor Jesus. Nessa aula eu compreendi que existe uma batalha entre o reino dos céus e o reino das trevas. Que existem anjos e demônios em combate. E que é muito importante o meu posicionamento. Eu não tenho como ficar em cima do muro, Senhor. O muro não existe, ele é uma ilusão criada pelo diabo. Eu preciso optar, ou eu estou a teu favor, Senhor, ou eu estou contra. E, Senhor, nessa noite eu quero declarar que eu estou a teu favor, que eu faço parte do teu time. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões. Coloca sobre a minha vida uma armadura poderosa e renovada. Me prepara para a vitória diante do meu adversário. Em nome de Jesus, envia dos teus anjos para me guardar, para me livrar, Senhor. Me ajuda a conhecer a tua vontade e praticá-la. Me ajuda a ser vencedor nessa batalha espiritual que nós vivemos todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus.